Olá, alunos, beleza? Olha só, nós iremos ver agora uma nova aula sobre imperialismo e neocolonialismo para fecharmos, o século XIX de modo geral europeu. Tá? Essa matéria aqui é muito importante para aqueles que irão estudar no nono ano, principalmente, o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Então, vou apresentar o que é imperialismo, mas antes de começar a falar sobre o imperialismo propriamente dito, é importante lembrar que nós estamos saindo de um período de revoluções liberais, o liberalismo se consolida na Europa, há uma segunda revolução industrial, surgem as mega empresas, o capital, os oligopólios, os cartéis, os trusts e os holdings, as grandes fusões de grandes empresas, e há muito capital acumulado e não há distribuição de renda. Então é um período de muita instabilidade na Europa. Para completar isso, é importante lembrar que o nacionalismo surge pós-guerras napoleônicas no século XIX e esse nacionalismo começa a levar as nações a uma animosidade, porque as pessoas começam a se reconhecer como pertencentes a algo, a um país, e é necessário propagandas para inflar o ego desses europeus. E a saída, que é muito importante se entender, dos europeus é a colonização de novas áreas como África e Ásia, porque isso infla a imagem dos países dominadores. Eric Hobsbawm, que é um historiador, usa como exemplo que a França, antes de ter colônias, a Torre Eiffel, que era um símbolo nacional, era visitado mais ou menos 200 vezes no ano. E pós-colônias, ela passa a ser visitada mais de 1.800 vezes ao ano. Então perceba, as pessoas se sentem pertencentes a algo e têm prazer de pertencer a isso e muitas vezes entrega até a própria vida por se sentir francês, por se sentir inglês. Alguns autores dizem que são sociedades que são imaginadas, Tudo é construído, tudo é feito para fazer com que essas pessoas se sintam parte e isso faz com que os governos possam controlá-las, na visão de alguns manipulá-las, ou apenas acreditar naquilo que estão sendo proferidos. Mas preste atenção, o grande perigo aqui é surgir um nacionalismo que muitas vezes vai levar ao conflito. É um nacionalismo exagerado, xenófobo, com ódio do estrangeiro, um nacionalismo que deseja guerra, um nacionalismo que não aceita levar desaforos para casa. E, ao mesmo tempo, o nacionalismo faz surgir novas nações também na Europa que desestabilizam o sistema. Aqui que vai entrar a parte que me interessa. Grécia está surgindo aqui, a Sérvia está surgindo aqui, os Balcãs estão se tornando independentes do Império Turco-Otomano, levando a vários grupos que são chamados de terroristas, mas lutam por sua identidade. São terroristas por outros, obviamente, porque tiram a vida de milhares de pessoas. Mas por eles lutam por um ideal. Então, você está tendo, por exemplo, agora, no final do século XIX, a formação da Alemanha e Itália. É importante entender que nós não iremos tratar aqui tintim por tintim da formação da Alemanha, mas é importante entender que a formação da Alemanha, a partir de um mega-estado chamado Prússia, dominando as diversas outras áreas da Alemanha e unificando sobre a bandeira de uma nação, lideradas por Otto von Bismarck, o primeiro-ministro, e um rei chamado Guilherme II. É uma monarquia constitucional, só que essa monarquia é formada sob os princípios nacionalistas. Todo alemão passa a ter orgulho da língua alemã, da cultura alemã, é formado então aqui no século XIX essa mega nação e com esse propósito de ferro e sangue, a Alemanha é formada como um grande império. Com menos de 30 anos formada, a Alemanha já desafia a própria Inglaterra. Então, essa instabilidade europeia acontece porque, até então, apenas a Inglaterra era industrializada. Agora, as diversas nações também são. E a que está batendo de frente com a Inglaterra é a Alemanha, formando um sentimento anglofóbico e germanofóbico também, uma por parte da Inglaterra e outro por parte da Alemanha, uma rivalidade
validade. Ainda mais que isso, aquela questão da diferenças sociais nascentes na Europa, uma classe operária, e o surgimento de novas doutrinas filosóficas que levavam os operários à tentativa de tomar o poder e também levavam os operários a se manifestarem contra os governos, causaram um clima de instabilidade na Europa, principalmente devido à grande quantidade de desigualdade social que o liberalismo não conseguiu resolver depois de 120 anos, mas principalmente na França, na Alemanha, Portugal, Espanha, do que na Inglaterra. Mas a Inglaterra também tinha os seus problemas com o operariado. O movimento surge ali, né, primeiro. Então é importante entender que a saída das nações foi levar o seu contingente populacional desempregado, que estava criando o caos, né, levando a essas pessoas a outras nações para dominá-las, ali morar, residir e criar suas empresas e cuidar das empresas ali. Esse processo de saída da Europa para outros continentes, como a Ásia, a África, é chamado de imperialismo ou neocolonialismo. É importante entender que neste momento aqui, no início, né, no final do século XIX, na verdade, o imperialismo é visto como uma coisa boa. Eles ainda têm aquela ideia da missão civilizatória. Vão ser pessoas, outras pessoas, que começam a observar o lado negativo, principalmente do imperialismo no século XX, um cara chamado Lenin, que vai executar até a Revolução Russa. Ele faz uma crítica ao imperialismo, falando que ele não tem nada de bom, e aponta o lado negativo dele. Então você sempre tem duas visões do processo, um lado positivo e o lado negativo. Lenin criticando, mostrando a exploração sobre as nações, a destruição e a morte de milhares. E outras pessoas argumentando que está levando progresso, está ajudando as pessoas, estão dominando, mas elas estão evoluindo, né? Como se a ideia de cultura possa ser assim: ah, eu tenho tablet, ele não tem, então eu tenho uma cultura mais evoluída. Cultura não se mede assim. No século XIX, sim, que era uma visão da academia da época, uma pseudociência que existia. Então, a definição é o domínio de vastas áreas do planeta por parte das nações industrializadas europeias. É uma visão eurocentrista, né? E aí se pergunta por que então ocorreu esse imperialismo, esse domínio. Algumas causas justificativas são clássicas, né? Busca por matéria-prima, conquista de mercados consumidores, acomodação de excedente populacional e estrutura de bases estratégicas. Apesar do slide estar afirmando que a acomodação de excedente populacional é secundário, segundo alguns autores, ele não é secundário. E já caiu por terra também as duas primeiras opções, busca de matéria-prima e conquista de mercado consumidor. Consumir o quê? O povo é tribal, eles não têm, alguns reinos não têm a mesma tecnologia, nem desejam a tecnologia europeia. Então essas duas primeiras são justificativas que não são mais usadas. Ué, professor, então, quais são a justificativa utilizada? A necessidade de mover capital parado. Existe uma grande quantidade de capital parada e é necessário investir mais. Então eles saem para a África e para a Ásia para poder investir esse dinheiro e recuperá-lo depois na forma de empréstimos, né? E também a questão do excedente populacional. Todas as pessoas que estão criando o caso na Europa, estão manifestando e são enviados para a África, para a Ásia, para um novo tipo de trabalho, até ganhando mais. E essas pessoas acabam se vendendo pelo luxo de se sentir superiores, principalmente os africanos e asiáticos, né? E é interessante entender também aqui que essas pessoas que estão indo para lá são tratadas como senhores, né? E o nacionalismo, de certa forma, ele vem para combater essa nova ideologia que está surgindo no século XIX, que nós estudamos em sala de aula, que é o socialismo, né? Que trata a ideia do proletário como diferente, uma união dos proletários contra a opressão contra eles. E agora o nacionalismo fala que não existe isso classe, existe só alemães. O nacionalismo vem no século XIX para tentar combater o marxismo, principalmente porque dá a ideia de uma totalidade ao nacionalismo. Todos somos brasileiros, todos somos alemães. Eu, como alemão, não vou querer passar o outro alemão para trás. Então está tendo essa ideia para tentar combater essa diferença das classes.
Então, a partir disso, há esse processo de expansão e aqui estão as áreas todas dominadas, né, por as nações. A primeira nação a se expandir é a Bélgica, e aí a domina o Congo, fica Congo belga, e as demais nações, Inglaterra, França, posteriormente também dominam a maior parte das áreas entre África e Ásia. A Inglaterra e a França possuirão a maior parte dessas colônias que são feitas. Uma colônia é dominada, explorada e obrigada a fazer negócio apenas com a nação dominadora. Por isso que é um neocolonialismo, lembrando muito o colonialismo antigo, só que agora com princípios liberais, industriais, e não mais com mercantilismo, escravidão, etc. Apesar de haver ainda muita escravidão nessas colônias, tá? Apesar de ter escravidão abolidas, né, em certos lugares, aqui ainda você está possuindo na África, principalmente, algumas áreas com escravos. E é importante entender que as nações sentam, então, em Berlim, na Alemanha, porque a Alemanha vai ser a última nação a procurar as colônias, isso leva um acirramento da disputa, né, para discutir como é que vai ser essa ida para a África. É chamada de Conferência de Berlim. Alguns livros chamam isso de Partilha da África. Entretanto, não há partilha alguma. Quem chegar primeiro toma. É assim. Eles não sentam e não conversam a respeito de quem vai dominar o quê. Então começa esse processo de expansão com a aceitação dessas nações. Então aqui você tem a noção do tamanho das colônias inglesas e das colônias francesas. Eram as maiores nações que tinham o maior grupo de colônias. Então a Alemanha se sentia prejudicada principalmente nessa saída. E outras nações também. E isso levou a esse acirramento de ânimos e disputa por novas áreas. Na próxima aula, nós iremos ver essas nações resistindo à invasão, né? A África do Sul, o Congo e outras nações resistindo a essa invasão europeia. E como é que é tratado isso, né? Nos filmes, como é que mostra uma visão totalmente diferente do que aquilo que foi acontecido. Beleza? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula.